Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, da minha parte, você nunca vai ouvir eu dizer que você deve continuar envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Não, você nunca vai ouvir isso da minha boca. Pelo contrário, o que eu vou dizer aqui está de acordo com essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Por isso, eu sempre vou dizer para você voltar para o evangelho genuíno. É isso que eu tenho que fazer. Então, eu sempre vou dizer isso. Porque eu mesmo, quando o Senhor Jesus me disse isso, que está aqui nessa mensagem, eu entendi na hora o que eu deveria fazer. Então eu fiz, eu obedeci aquilo que ele queria que eu fizesse. E por isso, eu agora estou estimulando você, encorajando você a fazer o mesmo. Eu estou encorajando você a dizer não para esse evangelho misturado dentro do padre pervertido. Diga não para ele. Diga anátema para ele. Porque você não pode continuar tolerando. Veja bem o que eu estou dizendo. Você não pode continuar tolerando quem venha pregando para você um outro evangelho. Um evangelho que é contrário a esse aqui. É um evangelho que se opõe a esse. Então, para esse evangelho que é contrário e se opõe ao evangelho genuíno do Senhor Jesus, você tem que dizer não. E tem que ser um não definitivo. Tem que ser um não que põe um ponto final nesse seu envolvimento com esse evangelho misturado dentro do pai pervertido. Para que você nunca mais possa consentir com ele, nem participar, nem ser cúmplice, nem se amoldar a ele em tempo algum. Isso nunca poderia fazer parte de sua vida. Mas se em algum momento isso aconteceu com você, chegou a hora disso acabar. E tem que acabar mesmo. E a única maneira de acabar com isso é você voltando para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Então, você tem que dizer não para esse evangelho. Porque esse evangelho misturado dentro do padre pervertido é nocivo para a sua vida. Ele te prejudica. Ele está te prejudicando em muito. Ele está agindo como um fermento em sua vida, para te apodrecer. Ele é como um fogo consumidor para te consumir. Ele é o meio pelo qual você está sendo arrastado para práticas erradas, práticas pervertidas, práticas que não têm nada a ver com o evangelho genuíno, Senhor Jesus. E sabendo disso, você vai querer continuar envolvido e enredado por esse outro evangelho misturado do padre pervertido? Com certeza, não. Então, diga não para esse evangelho. E fuja, escape, saia fora dele. E volte para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Esse sim é o evangelho para o qual você tem que dizer sim. Você tem que dizer sim, porque ao dizer sim para esse evangelho, você vai começar a se esforçar para entrar nele. E quando isso estiver acontecendo, esse evangelho vai estar em sua vida, fazendo com que você permaneça na verdade dele e nunca se afaste da esperança desse evangelho, que é o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Então, chegou a hora de você dizer não, mas tem que ser um não bem dito mesmo, para que você nunca mais possa voltar atrás de sua decisão, mas permanecer firme no evangelho genuíno. Essa tem que ser a decisão certa para a sua vida. Essa é a decisão certa para a sua vida, sim. Assim como foi para a minha. Assim como foi para a vida de muitos outros. Então, meus irmãos, chegou a hora disso acontecer. Porque não podemos aceitar um evangelho que é misturado com o comércio,
com misticismo, com outras doutrinas. Não podemos aceitar um evangelho que é misturado com fábulas, com invencionices, com um outro Jesus. Não podemos aceitar um evangelho que te arraste para práticas erradas, que esteja pervertendo a sua consciência e a sua fé. Ninguém pode aceitar isso. Aceitar isso é errado, é um absurdo, é algo enganoso. Você não pode aceitar um outro evangelho, mesmo que venha um anjo vindo do céu pregando. Um outro evangelho que vá além do evangelho genuíno, que é o evangelho de Cristo. Se isso acontecer, não aceite. Não se deixe envolver e se enredar por esse outro evangelho que possa aparecer aí, alguém pregando, como já hoje está acontecendo. E está acontecendo nas denominações. É nas denominações que a pregação desse outro evangelho, misturado e pervertido, está acontecendo. Então, você não pode aceitar isso. Isso significa que você tem que sair das denominações, fugir, escapar, sair fora desses lugares. Porque nessas denominações, que são os templos construídos por mãos humanas, é um território livre para a pregação desse evangelho misturado e pervertido. Isso você consegue perceber com seus próprios olhos. Dá para você ver isso claramente, que está acontecendo aí nas denominações. Então, meus irmãos, o resultado disso, para a vida de qualquer pessoa, é ruína e perdição. É se afastar da verdade. É viver de uma forma contrária àquilo que o Senhor Jesus pregou e ensinou. Então, chegou a hora de você dizer não para isso. Ao dizer não para isso, você estará fazendo algo certo e algo aprovado pelo Senhor Jesus. Ele vai concordar com o fato de você dizer não para isso. Ele vai concordar, ele vai aprovar a sua decisão. Ele vai honrar o fato de você ter dito não para esse outro evangelho. Porque quando você diz não para esse outro evangelho, isso significa que você não quer isso. Você não quer participar, você não quer se amoldar, se conformar com esse evangelho. Que esse outro evangelho misturado de pai pervertido, você não quer participar disso. Você não quer participar dessa sujeira, dessa porcaria, dessa imundícia, desse evangelho misturado de pai pervertido, que é algo nojento. Então, meus irmãos, cada um de vocês hoje tem que dizer não para isso. E dizer sim para voltar para o evangelho genuíno. Essa é a decisão certa a se fazer. Então, meus irmãos, quando você diz não para esse outro evangelho, você está querendo viver de uma forma digna do evangelho genuíno do Senhor Jesus, para o qual você tem que voltar. Então, quando você diz não para esse evangelho misturado para pervertido, é isso que você quer. Você está demonstrando que quer viver de acordo com o evangelho genuíno, para que assim você possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, porque ele se agrada daqueles que querem viver no evangelho genuíno. Então, que isso possa acontecer com você, para que assim você esteja vivendo de acordo com o Senhor Jesus. Porque aqueles que querem viver de acordo com o Senhor Jesus, aqueles que quiserem viver piedosamente no Senhor Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos porque querem viver de acordo com o evangelho genuíno. Mas aqueles que estão vivendo estão vivendo em um outro evangelho, participando de um outro evangelho, esses dificilmente serão perseguidos. Porque esse outro evangelho não vem da parte do Senhor Jesus, mas vem da parte do mundo. Ele está cheio de coisas do mundo, principalmente o comércio, o misticismo, o dinheiro, as riquezas, os negócios dessa vida, as coisas terrenas. Então, meus irmãos, não participar disso é um dever seu. Você, como um bom soldado de Cristo Jesus, tem que dizer não para esse evangelho. E ao dizer não para esse evangelho, significa que você tem que combater esse evangelho misturado dentro do paro pervertido, para que ele não afete a sua vida e nem a vida de nenhum dos nossos outros irmãos,
ou seja, não afete a vida da igreja de modo geral. Então, meus irmãos, cada um de nós temos que fazer isso hoje. Vamos dizer não para qualquer evangelho que seja contrário ao evangelho genuíno, puro e simples, que é o evangelho de Cristo. Então, que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem se chama Não. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é Não. Ela se chama Não porque essa é uma palavra que nós temos que começar a dizer. Temos que dizer não para muitas coisas erradas, para muitas práticas erradas, que infelizmente tomaram conta das denominações. Estão acontecendo muito nas denominações. Se você ainda não se atentou para isso, se você ainda não acordou para isso, se você ainda não está atento a isso, comece a acordar, comece a ver essas coisas. Porque com certeza você está participando de algumas dessas coisas para as quais você ainda não disse não. Quando você não diz não para essas coisas, você participa delas, você concorda, você aprova, você se torna conivente com isso. E isso não pode continuar acontecendo. Porque quando aqueles dois que se chamavam Himeneu e Fileto começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado e começaram a perverter a fé a alguns, o que Paulo escreveu ali foi para estimular a Timóteo a não participar disso, a não acreditar nessa linguagem que, como o texto diz, corrói como um câncer. Então, meus irmãos, aquilo que os pastores, bispos e apóstolos hoje dizem por aí nas denominações, dizem e ensinam coisas erradas, que não estão certas segundo as Escrituras, isso que eles ensinam, você não pode ouvir e dizer sim. Você tem que ouvir e dizer não. Porque muitas dessas coisas não estão certas segundo as Escrituras. Não estão certas, estão erradas. São coisas pervertidas, que não tem nada a ver com as Escrituras. Então, para essas coisas, você tem que dizer não. E esse seu não tem que ser dito de forma firme, com firmeza, para você não participar dessas coisas. Isso vai provar que você não quer essas coisas. Você não quer que essas coisas contaminem a sua vida. Você não quer que essas coisas possam perverter a sua consciência, a sua mente e a sua fé. Como aconteceu com aqueles que deram ouvidos àquilo que Himeneu e Fileto estavam asseverando. Então, meus irmãos, é hora de você dizer não para certas coisas. Porque muitas dessas coisas não estão certas segundo as Escrituras. Não estão certas segundo as Escrituras. E se não estão certas segundo as Escrituras, diga não. Ao dizer não, você vai estar agindo em concordância com as Escrituras. Esse seu não vai fazer com que você esteja concordando com as Escrituras e discordando daqueles que estão dizendo coisas contrárias às Escrituras. Então isso tem que acontecer com você. Você tem que discernir as coisas, entender as coisas que se dizem, para que você tenha a capacidade de dizer não para essas coisas. Porque muitas dessas coisas, infelizmente, complicam, atrapalham, prejudicam, te fazem tropeçar, te fazem cair de sua firmeza, estão fazendo você se desviar da verdade, estão fazendo você se desviar do Evangelho, da graça genuína, da sã doutrina, estão fazendo você, de certa forma, estar anulando a graça, está fazendo você desfazer o escândalo da cruz quando você diz sim para essas coisas. Mas o que você tem que dizer para essas coisas é não. E não mesmo. Então,
seja a sua palavra não para essas coisas, para que assim você possa estar de acordo com tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar, você tem que dizer sim, porque isso sim são coisas saudáveis para a sua vida. Então eu vou ler aqui essa mensagem, mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que falam sobre isso. Está aqui, esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E está escrito assim. Esse texto é um texto que vai começar com a palavra não. Então esse texto está escrito assim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem. Então, meus irmãos, é muito bem claro. Não pode sair da sua boca em tempo algum nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra errada, nenhuma palavra que seja conveniente para a sua vida. Palavras torpes são palavras inconvenientes aos santos. São palavras que não podem existir na sua boca em tempo algum. Da sua boca tem que sair palavras saudáveis, palavras perfeitas, palavras temperadas com sal. É isso que tem que sair da sua boca. Então, não deixe mais que nenhuma palavra torpe possa sair de sua boca em tempo algum. Porque o texto aqui está dizendo de forma muito bem clara. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavras torpes são palavras que te prejudicam. São palavras que fazem você tropeçar e podem fazer outras pessoas tropeçarem também. Então não deixe que isso aconteça em tempo algum. O que tem que sair de sua boca é uma palavra que seja unicamente... Tem que ser palavras que sejam boas para a edificação das pessoas. As palavras que têm que sair de sua boca têm que ser palavras que possam construir a vida das pessoas em algo certo, em algo aprovado, em algo que o Senhor Jesus concorda. Essas são as palavras que têm que sair de sua boca. Palavras que edificam, que trazem crescimento, que possam produzir bons resultados na vida da pessoa que vai estar te ouvindo. Então essas são as palavras que têm que sair de sua boca. Porque está escrito assim. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Porque hoje, meus irmãos, as pessoas têm necessidade de ouvir essas palavras boas que podem sair da sua boca para a edificação das vidas. Porque muitas vidas estão sendo destruídas. Porque estão ouvindo muitas palavras erradas, muitas palavras torpes, muitos maus conselhos, muitas palavras negativas, muitas palavras que levam essas pessoas para a morte, para o pecado, para praticar coisas erradas. Isso é o que mais as pessoas têm ouvido. Mas as palavras que têm que sair de sua boca para essas pessoas têm que ser palavras boas para edificar as vidas dessas pessoas. Então, ele diz aí, ó, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, meus irmãos, as palavras que você tem que falar, que são as palavras que têm que servir para a edificação das pessoas, tem que transmitir graça aos que ouvem. Eles têm que ouvir graça vindo das palavras que saem da sua boca. Palavras de edificação, palavras certas, palavras de amor, palavras de paz, palavras temperadas com sal, palavras que possam mudar a vida das pessoas, palavras que possam corrigir as pessoas, palavras que possam educar as pessoas na justiça, palavras certas. Então vamos fazer isso, vamos dizer sim para isso, para que assim possamos sempre falar as palavras certas e aprovadas pelo Senhor Jesus. É isso que as pessoas esperam ouvir de você, de mim e de todos os nossos outros irmãos, ou seja, da igreja de modo geral. Toda a igreja, de forma unânime, tem que dizer essas palavras. As palavras que servem para edificação, palavras que as pessoas possam
palavras que possam transmitir graça aos que ouvem. Isso tem que acontecer. Então, meus irmãos, vamos dizer sim para essa palavra. Essa palavra é séria, é perfeita para as nossas vidas, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. É isso que devemos mais falar ainda, ousadamente. Então vamos fazer isso, para que assim estejamos de acordo com o que está escrito. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Não. E ela começa assim: está escrito, não para fazer a minha própria vontade. Está escrito, não seja, pois, vituperado o vosso bem. Meu irmão, a palavra não expressa negação. E nas Escrituras existem muitos nãos que foram ditos visando o nosso próprio bem, ou o bem daquilo que temos que praticar, o bem das pessoas e até mesmo o bem da igreja. Meu irmão, o Senhor Jesus, nosso exemplo, em seu ensino no monte, disse muitos nãos para que os bons resultados disso acontecessem na vida dos discípulos e naquelas multidões. Leia no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao 7. Meu irmão, nas epístolas dos apóstolos, a palavra não também aparece muitas vezes para que as respectivas igrejas e até alguns irmãos para as quais elas foram enviadas fossem assim doutrinados dentro do ensino que Deus aprova e dentro de tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Por isso está escrito: no zelo não sejais remissos, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não ultrapasseis o que está escrito, não ponhais o Senhor à prova, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não mintais uns aos outros. Não apagueis o espírito. Não vos canseis de fazer o bem. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não difamem a ninguém. Não negligencieis a hospitalidade. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não vivais de acordo com as paixões dos homens. Não suceda que, arrastados pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não imiteis o que é mau, senão o que é bom. Não temas as coisas que tem de sofrer. Meu irmão, se nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós atendermos a todas essas e muitas outras palavras que começam com não, ou seja, com negação, que já estão nas Escrituras, quais os resultados que irão acontecer na igreja? Com certeza, os melhores e os mais aperfeiçoadores possíveis. Então, chegou a hora de dizermos sim para as palavras que iniciam expressando negação. Então, meus irmãos, é uma mensagem muito clara e simples para cada um de nós hoje, para que aprendamos isto, para que aprendamos a dizer não, para que aprendamos que aquelas palavras que são nas Escrituras, que começam com negação, nós devemos dar valor a essas palavras. Nós devemos dizer sim para essas palavras, porque essas palavras que iniciam com negação vão nos ensinar a negar certas coisas, certas práticas, certas coisas que não devemos fazer em tempo algum. Então, meus irmãos, vamos entender isso, porque isso é algo certo para as nossas vidas. Temos que dizer sim para essas palavras.
Porque ao dizermos sim para essas palavras, vamos começar a praticar as coisas certas. Porque todas essas palavras que começam com negação, que estão nas Escrituras, têm um objetivo, uma finalidade. É de nos levar cada vez mais para o que é perfeito. Para que possamos ir nos aperfeiçoando. Para que o nosso procedimento seja exemplar. Para que a nossa vida seja um referencial para as pessoas. Porque elas têm que ver esse bom exemplo em nossas vidas. E tem que ser um exemplo prático. Tem que ser um exemplo prático. Tem que ser um exemplo em que as pessoas possam ver e querer imitar também. E querer seguir esse exemplo. Então, meus irmãos, tem que partir de nós isso. De você, de mim, e de todos os nossos outros irmãos. Isso tem que ser assim. Porque assim tem que ser. Então, meus irmãos, existem muitas palavras nas Escrituras que começam com não. Mas não quer dizer que esse não seja para não praticarmos. Mas sim, seja para praticarmos. Porque ao praticarmos isso, estaremos fazendo algo certo e aprovado. As palavras se iniciaram com essa negação, com esse objetivo. É isso que devemos entender. E o Senhor Jesus mesmo falou muito disso. Falou muitos nãos. E nas epístolas dos apóstolos também existem muitos nãos. Por exemplo, não vos conformeis com este século. Quando ele diz não vos conformeis com este século, ele está dizendo para nos conformarmos com este século? Não. Ele está dizendo para não nos conformarmos com este século. Então, isso quer dizer que não devemos nos conformar com este século em tempo algum. Com todas as coisas erradas que acontecem neste século, não devemos nos conformar. E existem muitas coisas erradas que estão acontecendo neste século que muitas pessoas estão se conformando. Existem muitas coisas erradas neste século que estão acontecendo nas denominações que muitas pessoas estão se conformando. E isso é um erro absurdo que não podemos cometer. Então, meus irmãos, isso é só um exemplo de muitos outros que existem nas Escrituras que nós não devemos praticar. Então, vamos viver de acordo com o que está escrito, para que assim o nosso procedimento possa ser um procedimento que esteja agradando ao Senhor Jesus em todo o tempo. Porque devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E ele usou essas palavras para que isso aconteça. As palavras que o Senhor Jesus falou, que iniciam com a palavra não, é para que possamos viver para o inteiro agrado dele mesmo. Então, meus irmãos, isso é muito importante, é muito sério. Então, essa mensagem hoje é muito séria. E ela tem que ser recebida por você com seriedade, para que você esteja vivendo de acordo com ela. Porque é muito importante e relevante para nossas vidas hoje que possamos viver assim. Possamos estar em concordância com aquilo que o Senhor Jesus falou através dessa mensagem. Porque é isso que Ele quer para as nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos atender essas palavras que começam com negação. Vamos dizer sim para elas, para que possamos andar em conformidade com elas. Porque, por exemplo, quando o Senhor Jesus disse, não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Hoje, infelizmente, muitos já não vivem de acordo com essa palavra. Porque estão acumulando muitos tesouros na terra, riquezas, dinheiro, prosperidade financeira. Eles estão acumulando muitos tesouros na terra, dando valor às coisas terrenas, aos negócios dessa vida. Então, se nós hoje dissermos sim para isso que o Senhor Jesus falou, com respeito a não ajuntarmos tesouros na terra, vamos estar agradando a Ele. Porque não vamos ajuntar tesouros na terra, e sim ajuntar tesouros no céu. Esse é o objetivo. Ele quer que nós, eu e você, possamos ajuntar tesouros na terra, no céu, e não na terra. Então, isso mostra
que devemos dizer sim, não apenas para essa palavra, mas para muitas outras que iniciam com negação. Então que possamos fazer isso, meus irmãos, para que assim possamos estar edificados naquilo que o Senhor Jesus quer que nós sejamos edificados. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.